Neste vídeo, neste podcast, aqui e agora, você vai saber os meus estudos sobre a harpa cristã, que tá fazendo aniversário neste mês de agosto e eu só descobri estudando. Vem comigo que eu vou te contar. E aí, minhas belezas, estou eu aqui nesse ambiente e você que está me ouvindo no podcast, estou eu aqui na minha casa, na minha sala de estudos, para conversar sobre a harpa cristã, que é o inário das Assembleias de Deus, que você, cristão, evangélico, protestante, deve saber muito bem. Porque eu sei também, eu sou cristã, evangélica, protestante, oriunda da Assembleia de Deus, né? Apesar de hoje eu não estar na Assembleia de Deus, mas eu sou oriunda da Assembleia de Deus. Enfim, para esse entendimento desse vídeo, eu quero dar alguns pressupostos, alguns entendimentos antes de eu falar sobre a história da harpa cristã. Primeiro de tudo, se você chegou aqui, é novo no canal, ainda não assistiu o primeiro vídeo de agosto sobre as coisas que eu não aprendi, as coisas que a EBD não me ensinou, volta lá, eu vou deixar aqui no card e também na descrição para você se inteirar da sequência, porque é necessário ter uma sequência, né? Então, volta lá no vídeo e vê, tá certo? E se você é novo também, eu sou a Milena Aquino e você está no Minha Aquino, recebendo mais uma riqueza sobre um livro maravilhoso que eu gosto muito e que eu estou aprendendo as nuances. Então, dito esses primeiros passos, esses pressupostos, eu quero só incrementar com mais uma coisa para ficar bem claro. Eu gosto de usar o livro Harpa Cristã. Eu canto até hoje o que eu aprendi no livro Harpa Cristã. Então, eu tenho que dizer isso bem dito agora, no início. Outra coisa que eu quero dizer para você, que é muito importante. Isso aqui faz parte do meu estudo. Ou seja, eu, Milena, estou querendo entender as minhas raízes cada vez mais. As minhas escolas. Então, eu estou estudando tudo que eu tenho uma falta na minha cabeça, uma necessidade na minha cabeça, que as escolas que eu frequentei, eu não recebi. Isso é interesse meu. Então, se você tem aí entre 35 e 41 anos, que hoje estou com 41 anos, talvez você tenha passado por essas falhas que eu estou apontando porque eu passei. Então, isso aqui é só o compartilhar dos meus estudos com você. Dito isso, vamos para o motivo do vídeo de hoje, que é o quê? A história da harpa cristã. Gente, estudei, vi muitos vídeos e eu ainda não adquiri livro específico sobre esse tema. Se eu tivesse adquirido, eu teria falado para vocês, mas eu não adquiri. Então, eu fui lendo PDFs disponíveis na internet, fui vendo vídeos de outros canais disponíveis, aqui no YouTube mesmo, sobre esse tema. E daí eu fui construindo a parede que tampa esse vácuo na minha aprendizagem, que era grande ao meu ver, que me deu as informações que eu vou falar aqui para vocês agora. Tá certo? Então, como eu prometi no primeiro vídeo da série, eu hoje vou falar sobre o histórico da harpa. Seguinte, primeira coisa que eu andei aprendendo, estudando, é que, olha só que significativo, gente. A harpa, ela também nasceu no mesmo lugar que eu nasci. Ela nasceu no Recife e eu não sabia disso. Eu vim descobrir isso hoje. Eu vim descobrir isso agora, em agosto. Eu não sabia dessas coisas. Ela teve uma versão menor, com 20 e poucos hinos, que eram traduções, e hoje ela conta com 640 hinos catalogados, né? No livro, naquele livro que a gente conhece. E ela teve variados autores, e que eu também descobri. A harpa, ela tem os seus nomes, são vários nomes, mas assim, o casal
como que pronuncia? O casal Gum. É um casal de suecos que começou, que era o Virgin Gum e a Frida Gum. É difícil a pronúncia, eu não sei se estou pronunciando certo, mas é o casal Gum de Gunnar, se eu não estiver enganada. É isso mesmo, A-R. Gunnar. Eles que deram essa iniciativa, né, da harpa cristã. A missionária, que é a esposa, ela era compositora, cantora, tecladista, musicista, poetisa. E tiveram essa ideia. Deixe Inário. E, gente, eu tenho estudado e lido em várias histórias, em vários textos, e me parece que na qualidade de compositora, escritora e musicista, esta mulher se destacava. E me parece, pelo que eu andei lendo, que ela não teve apoio por ser mulher. E então ela passou por muitas dificuldades e voltou para o seu lugar de origem e lá morreu, porque aqui ela não tinha apoio. Há controvérsias no assunto, mas é isso. E eu gostaria de ter sabido da história dessa mulher. Do mesmo jeito que eu gostaria de ter sabido da história toda desse livro maravilhoso chamado Harpa Cristã. Gente, são coisas que eu não aprendi, que eu acredito que você não tem aprendido também. E por isso eu vim compartilhar com você. É um relato muito importante para mim como recifense. Eu penso que eu deveria ter visto, mas é porque eu gosto de história, né? Eu lembro quando a minha avó era viva, que eu perguntava muitas coisas para ela sobre o passado dela. É mais ou menos isso, é uma relação de querer saber do passado, que eu não tive na EBD. Não, a EBD não me ensinou essa história. Se você tem a minha idade, ou está entre 35 e 41 anos e você visitou a EBD, ou de 30 e 41 anos você visitou a EBD, me diz aí nos comentários se você também tem essa necessidade, se você também viveu isso, não te contaram a história. Não te contaram a história da harpa quando você estava na EBD. Não te contaram em nenhum momento, dentro da sua criação, da sua formação, da educação religiosa, não te contaram nada disso. Eu não sabia. Real, nunca me contaram. Olha, seria muito significativo eu ter aprendido isso. Seria muito significativo eu saber de onde vieram os hinos, quem foram as pessoas que cantaram, como começou essa história desse hinário maravilhoso. Foram traduções no início, mas depois foram acopladas composições de brasileiros. E aí cresceu e cresceu, e é um instrumento que se usa até hoje. É um livro que se usa até hoje na liturgia do culto da Assembleia de Deus. Compõe a nossa história, compõe a nossa vida, porque a gente tem sempre hinos para as coisas assim do dia a dia, a gente canta Grandioso és tu quando a gente quer louvar a Deus, sabe? A gente canta Os Guerreiros se preparam numa piada nas nossas famílias, enfim, era muito importante para mim saber. E hoje eu estou declarando a real importância com esse estudo, com essa sede, com essa vontade. Milene, mas por que você está fazendo isso? Pela minha necessidade particular. Como eu falei da história da minha avó. Eu tenho essa necessidade. Então eu coloquei a minha dedicação, meus estudos para isso. Eu acho bom, do mesmo jeito que eu estou estudando outras coisas. E como esse canal aqui fala de livro, não tem por que não usar esse livro, né, maravilhoso, que é a Harpa Cristã. E eu quero terminar o seguinte, gente, terminar dizendo o seguinte: este vídeo
não é, absolutamente, não é para criticar ninguém, é só para dizer que eu senti falta e porque eu não aprendi. Na EBD não me ensinou, que a escola da igreja não me ensinou a história de um inário que usamos na igreja. Então eu não aprendi isso. Então eu fui atrás. Então isso não é a crítica, são os meus estudos compartilhados com você. São as riquezas que eu descubro compartilhadas por você. De repente, você quer se inteirar mais do assunto, então mergulha. Mergulha nessa pesquisa, mergulha nessa história, vai atrás. Eu gostei muito de descobrir essas coisas. Foi muito marcante para mim. Eu tenho certeza que eu tenho agora mais riquezas do que eu tinha no mês passado, quando eu me lancei a estudar a história da harpa cristã. Então, na semana que vem, eu vou trazer alguns hinos, eu espero que eu traga 4, feitos pela Frida Gunn. Sim, para dizer para vocês, vou procurar a história dela específica, que momento da vida ela estava vivendo. Me parece que ela sofreu muito com essa história de não ser apresentada. Ela sofreu muito com não poder se erguer porque ela era mulher diante do ministério. O marido dela faleceu antes dela, então ela sofreu. E eu quero encontrar, tomara que eu encontre algumas histórias dela e traga e junte algumas músicas dela para apresentar para vocês aqui. Porque eu quero estudar isso. Então, quanto mais estudar e falar, menos obesidade mental eu vou ter. E isso vai ser muito significativo para mim. Eu estou à busca de coisas significativas e não convenientes. Eu quero estudar o significativo. Foi significativo para mim, espero que seja para você. Não perca o próximo episódio da série A EBD Não Me Ensinou. Fique bem, eu estou bem. Até o próximo episódio. Tchau, beijo.